Graças a Deus. Hoje, o Espírito Santo colocou no meu coração para falar um pouco sobre paternidade espiritual. Nós não temos muita palavra quanto a isso, muito ensinamento da importância disso. Eu, por 20 e tantos anos, nunca tinha ouvido uma palavra a respeito disso, né? Porque nós estamos acostumados com o quê? Com a pessoa que é designada por Deus, acredito eu, para o pastoreado, né? Às vezes para o apostolado, e às vezes por esse cargo que não é cargo, né? Essa pessoa, ela transmite àquelas ovelhas ou aquelas pessoas, aqueles irmãos, uma autoridade sobre a vida deles, né? E não é o que é para acontecer, né? Um pastor, por exemplo, que as pessoas não saem, não viajam sem falar com ele, compram um carro e tem que trazer para ele abençoar o carro, né? E tantas coisas, a pessoa quer ter domínio sobre a vida daquelas que estão sendo ali do rebanho dele, vamos dizer assim, né? Sendo que esse dom que Deus dá às pessoas, né? Pastor, apóstolo, evangelista, ela não é nada a mais do que as outras pessoas. Nada a mais. É a mesma coisa. Apenas ela tem, se ela realmente tem o dom, ela tem ali ferramentas dentro dela para que aquele serviço seja executado, né? Só isso aí. Essa é a única diferença que existe, né? Então, as pessoas não falam sobre paternidade espiritual por causa desse querer dominar a vida das pessoas, né? E aqui, com a graça de Deus, aqui nesse lugar, nós, como a gente sempre comenta, a gente aqui procura não trazer ninguém para nós. As pessoas têm que ser levadas para o Espírito Santo. É Ele quem resolve a vida das pessoas, não somos nós, né? A gente apenas orienta, a gente às vezes coloca um pouco de luz em determinados assuntos que o Espírito Santo vai nos dando graça para falar e também para ouvir, né? Também para ouvir. Então nós vamos falar um pouco sobre paternidade espiritual. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 23, no versículo 9. Aqui o Senhor Jesus, Mateus 23, 9, ele diz assim: e que a nenhum homem sobre a terra chameis de vosso Pai, porque um é o vosso Pai, o qual está nos céus. É preciso se entender, quando se fala de paternidade espiritual, o que é você falar assim: fulano é meu pai na fé, fulano é meu pai espiritual, né? Se o Senhor Jesus aqui dá uma palavra, diz a ninguém chameis por pai na terra. Mas aqui Jesus se referia a quê? Né? Se referia a você colocar uma figura humana
seja quem quer que seja, acima de Deus na sua vida, né? Acima do que o Espírito Santo fala ao seu coração. Então a gente não pode confundir as coisas. Pai é o nosso Pai que está no céu, acima de todas as coisas na nossa vida. Mas aqui na terra, Ele deixou pessoas que são designadas a nos ajudar. Em determinado momento da nossa jornada, nós achamos essas pessoas. O Espírito Santo, ele vai cruzando os caminhos, ele vai levando um aqui, outro dali, e daqui a pouco você se depara com o seu pai espiritual, né? Como que eu sei? Como que dentro de mim, eu tenho convicção que aquilo ali, né? Que aquela pessoa é meu pai espiritual. A convicção se dá no momento em que você ouve a palavra, que você ouve uma mensagem, que você ouve um ensinamento e aquilo testifica dentro do seu coração, não como uma coisa nova, mas como aquilo que o Espírito Santo já colocou aí dentro. Você já tinha dentro de você aquilo. Então, quando você ouve aquela palavra, aquilo testifica dentro de você. Então, você encontrou alguém falando o que já estava dentro de você. Então, você detectou o seu pai na fé, né? É errado, então, falar fulano é meu pai na fé, se Jesus falou a ninguém, chame por pai. Não é errado, né? Se a gente pegar, por exemplo, o apóstolo Paulo, 1 Timóteo 1, versículo 2. Eu vou lendo aqui, os irmãos podem vendo, se quiser só ouvir. Diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho dentro da fé, graça, misericórdia e paz, proveniente de junto de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo. Quer dizer, o apóstolo São Paulo chamava Timóteo de filho na fé. Certamente, Timóteo chamava o apóstolo Paulo do pai dele na fé, não é? Então não são coisas erradas. Errado, como eu disse, por exemplo, eu não queria usar exemplos de religião, mas certas religiões têm uma figura que ela diz que ela é o representante de Deus Supremo na terra. As pessoas se ajoelham, as pessoas beijam a mão, né? Tem religiões que aquele que está ministrando a palavra é chamado de pai, né? Por todos, indiscriminadamente, por todos, né? Todo mundo sabe que padre em italiano quer dizer pai. Então, é uma colocação já acima do que a palavra de Deus diz, né? Aqui umas características de Timóteo para que o apóstolo São Paulo chamasse ele de verdadeiro filho na fé, né? A gente não pode entregar essas palavras quando a gente não tem muita certeza ou se a gente acha que é, né? Eu sempre costumo dizer assim, uma coisa que eu escutei há um tempo atrás, que é interessante, né? Você quer conhecer uma pessoa, falar assim, eu conheço essa pessoa, você come 1 quilo de sal com ela. Depois que você comer 1 quilo de sal com ela, aí você vai falar assim, eu conheço essa pessoa, né? Antes disso, a gente às vezes tem uma grata surpresa, mas às vezes tem uma ingrata decepção, né? Filipenses 2:20, o apóstolo Paulo fala assim sobre Timóteo: porque a nenhum outro homem tenho eu de alma
igual. Veja, o apóstolo Paulo fala que Timóteo, ele tinha a alma igual a de Paulo, né? Para ele ter a alma igual a de Paulo, todo o ensinamento que Paulo passa, que nós aprendemos aqui, falamos, ensinamos e somos ensinados, tinha passado para ele. Ele tinha absorvido aquilo. Quem olhava para Timóteo via Paulo. Quem olhava para Paulo via Timóteo, né? Então, daí ele escreveu ali na frente: Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, né? Então são coisas que a gente tem que observar para que a gente não vá, né, além daquilo que as nossas emoções gritam às vezes, né? A filiação que nós temos que cuidar dela, né? Quando Deus nos mostra um pai na fé, alguém que verdadeiramente, como eu disse, testificou, então nós precisamos, né, cuidar disso. Como? Primeiramente em oração. É o que está mais ao nosso alcance de fazer às vezes, né? Às vezes você não pode estar com a pessoa, porque muitas vezes a pessoa não é perto de nós, né? Vocês não terão, vocês podem ter muitos filhos, mas não terão muitos pais, né? Porque eu, pelo evangelho que eu prego, eu vos gerei em Cristo. Quando que é a geração de uma pessoa em Cristo Jesus? Não confunda pai na fé com alguém que chegou para você e te apresentou o Cristo, lá no comecinho, começo de tudo, ou num rádio, ou ao vivo. Alguém foi usado pelo Espírito Santo para a palavra de Jesus Cristo chegar em você. Então aquela pessoa falou de Jesus, você absorveu aquilo porque o Espírito Santo já estava trabalhando com você, já tinha te escolhido, e você aceitou a Jesus. Não confunda. Esse pode ser que seja, sim, o seu pai na fé, mas o pai na fé é aquela pessoa que você, como eu disse, o que está dentro de você estava na boca dela. Você se achou ali, você se espelhou ali, né? Como o apóstolo fala aqui de Timóteo. É igual a alma dele, é igual a minha, né? Por quê? Timóteo, esse menino, ele era filho de mãe judia e de pai grego. Você imagina a bagunça que estava na cabeça dele, né? Dentro do lar dele. Mãe judia, cria em Deus. Pai grego, pagão. Então era uma bagunça. Ele encontrou Paulo, né? E Paulo então trabalhou com ele. Por isso que eu estou dizendo, Timóteo, ele já era convertido já, quando ele encontrou Paulo. Paulo não apresentou Jesus Cristo para ele. Ele já era convertido. Mas ele encontrou Paulo e encontrou a palavra. Encontrou o ensinamento, encontrou um norte, encontrou um caminho, né? É muito importante cada um de nós detectarmos essas coisas. Por quê? Quando você acha essa pessoa que tem esse ensinamento, né? Você mira aquilo ali, você bebe daquela fonte e você então tem um norte. Você para de ir lá. Hoje eu vou ouvir aquilo ali. Aí depois, amanhã, você está ouvindo aquilo lá. Depois da manhã, aquele outro. Aí no outro dia, outro. Você vai ficar igualzinho Timóteo, antes de conhecer Paulo. Ficar salada na sua cabeça. E você não vai produzir no reino. Quando você encontra uma fonte, se não encontrou, não precisa também ficar preocupado. Eu nunca procurei isso. Acredito que quem também já detectou isso também nunca procurou. O Espírito Santo vai fazer questão de te mostrar.
né? Então, você assim que você ver isso, tiver a exata noção disso, você joga a âncora ali, finca a pé ali. Entendeu? Pode ser mais de uma pessoa? Pode ser. Eu, por exemplo, antes de eu achar o meu pai na fé, eu considero também um dos meus pais na fé, o Kenneth Hagin. É um pregador norte-americano, eu li os livros dele, fui curado. 2 cirurgias que estavam marcadas para fazer tudo, eu fui curado antes de fazê-las. Só ouvindo, lendo o livro e exercendo a fé do jeito que ele aplicava, do jeito que ele ensinava. Então, eu considero, e depois, veja como que é interessante a coisa. Quando eu achei, né, o nosso pai na fé, ele é filho da fé de Kenneth Hagin também. Então, a coisa está linkada, você entende isso? Então, é importante você detectar essas coisas, né? É extremamente importante. Quando Saul olhou Davi, o exército de Israel estava inteiro em cima do barranco, um homem lá, vários metros de altura, desafiando o exército inteiro. Ninguém confiou em Deus, porque confiar em si não dava. Parece que 3 metros de altura, não lembro a altura certa. Não dava para encarar, naturalmente, né? Nem Saul, a Bíblia diz que Saul, ele colocava ele no meio de toda a nação, ele sobressaía aos ombros, acima de todos os homens. Ele era muito alto, Saul. E ele era um guerreiro, né? Quando ele foi morto, juntamente com Jonatas, Davi, ele chorou muito. E ele disse como caíram as águias. Eles eram homens valentes, não eram qualquer um, né? Mas o que se estava apresentando ali era demais. Para a alma era demais, né? E lá um jovenzinho ruivo, de boa aparência, chegou ali para levar uns queijos, né? Para os irmãos dele na guerra, uns outros lá para o capitão. Olhou aquilo e o Espírito do Senhor, que já era com ele, se apoderou dele e ele foi para cima. Entendeu? Vem a mim com pau, com lança, com escudo, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, que você está afrontando. E Saul, quando viu Davi derrubar ele, né? Ele chegou para Abner e falou assim para Abner. Abner era o capitão do exército de Israel, né? Quem é o pai desse menino? Né? Então, a Bíblia é repleta disso. Fulano gerou ciclano, que gerou ciclano, que gerou beltrano, que gerou ciclano, que gerou ciclano. Entendeu? Deus é o quê? Pai. Tem filhos. E nós aqui no reino de Deus, às vezes achamos que a coisa é bagunçada, e não é. É extremamente organizado. A gente precisa andar com a cabeça pensando, né? Quando eu digo com a cabeça pensando, é mente de Cristo, me entendam. Que existe uma eu não gosto da palavra hierarquia, não é isso. Mas que existem pessoas deixadas aqui para cuidar de nós. Entende? Para cuidar de nós. E nós temos obrigações do quê? Orar, como eu disse, né? Quando você acha um pai na fé, você pode plantar ali, você vai colher, sem dúvida nenhuma. Viu? Pode plantar, quando eu digo plantar, financeiramente, tá? Oferta, às vezes uma oferta de R$3, depende a pessoa,
é o mesmo que um outro dar 3.000, né? Às vezes é até mais, porque Deus olha não a quantidade, olha aquilo que a pessoa teve que dispor para fazer aquilo, né? Então são coisas muito importantes, a gente orar, a gente cuidar daquela pessoa naquilo que está dentro do coração da gente, que o Espírito Santo coloca, né? O Espírito Santo fala tudo para você. Ele fala até o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer, né? Ele fala até, enfim, dias, valores, como que você ora, que hora você ora, como que você faz. E é sempre bom podendo estar em contato. Esse meu pai na fé, para vocês terem uma ideia, quando eu descobri, eu não conversei com ele. Eu apenas comecei a beber daquela fonte. Eu ofertei na vida dele 4 anos sem falar com ele. 4 anos. E o dia que eu falei para ele, ele falou, você que é fulano então? Eu procurei em todas as minhas redes sociais, eu procurei o seu nome na rede social, porque o nome vai no depósito, né? Procurei na rede social e a rede social minha não existe, né? Eu tenho um Instagram que não tem nem foto. Eu não faço questão dessas coisas e não... Às vezes, esse dia eu comentei com o Léo, se a gente fizesse questões dessas coisas, eu tenho uma ramificação, talvez aí, umas 8.000 pessoas que me curtiriam todo dia, né? Mas eu não faço questão disso. Aonde o Espírito Santo quiser levar, ele vai levar, né? Eu tô na contramão dessas coisas. Eu não acho errado da pessoa fazer isso, né? Não acho errado, mas para mim não é o que eu tenho de Deus para minha vida. Então, Saul disse, quem é o pai desse menino, né? A importância da paternidade, né? Mas o meu pai na fé, ele fez isso, fez aquilo, enfim, o Espírito Santo vai dar direção no que fazer das coisas. Eu sempre digo, não importa o pai que você tem, importa o filho que você é, né? A gente tem que ver o nosso lado. O lado das outras pessoas são falhas, isso a gente já está saturado de saber, né? Essas coisas são tão importantes. Quando a gente olha para os evangelhos, chegaram para João Batista, perguntaram assim para ele, olha, mandaram a gente vir aqui ter com você. Agora, quem é você para que a gente vá e leve a informação lá para trás? Você é Elias? Ele falou, não sou Elias. Você é um profeta? Ele falou, não sou profeta. Mas quem que é você então? O que a gente vai falar lá atrás? Ele estava batizando no Jordão, né? Ele falou assim, eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, o que é um pai na fé? Ele é a voz, entendeu? Essa voz que vem e essa voz que norteia muitas vezes. Você busca no Espírito Santo e é salutar, é muito importante, até aqui, viu? Que você retire um tempo para que você não escute ninguém. Eu sempre faço isso. Já não ouço mais isso, não ouço mais aquilo, e busco um tempo para que o Espírito Santo fale comigo. Não é? Ele é o nosso professor, o nosso guia, o nosso mestre. Essas pessoas que nos norteiam, que têm revelações de Deus, assim como nós temos também, que às vezes nós passamos alguma coisa para elas e elas para nós. Então isso está aqui no nosso plano, né? O Espírito Santo,
Ele é tudo para nós. Então nós temos que ter esse tempo para Ele. E às vezes separar de tudo, parar e ter tempo para ouvi-lo, né? Para Ele colocar a gente bem no eixo. E então João Batista disse: eu sou a voz. Herodes, ele gostava muito de João Batista. Quando João Batista estava no cárcere, que ele precisou prendê-lo, porque João Batista ele falava contra a união de Herodes com Herodias, que era mulher do seu irmão. E Herodias odiava João Batista. Isso foi culminar que ele foi para o cárcere, ele ficou preso, né? Já contamos que lá ele mandou 2 discípulos dele, ou uns discípulos, perguntarem a Jesus se ele era o Messias ou se esperava outro. Ele entrou em crise ali, mas lá no cárcere foi feita uma festa no palácio, e a filha de Herodias, era aniversário de Herodes, ela dançou, e os olhos dele se encantaram pela moça. E ele havia dito a ela, por aquilo que ele sentiu na hora, ele disse a ela: pede o que você quiser, te dou até metade do reino. E ela, mando da mãe, que odiava João Batista, ela falou para ele: eu quero a cabeça de João Batista num prato aqui na minha mão. E Herodes amava João Batista, ele ia lá no cárcere para ouvi-lo, mas era um homem fraco. E ele ficou muito triste com aquilo, mas ele não teve como, estava cheio de convidados lá, ele já tinha dado a palavra dele, era o rei. Então ele fez a pior burrada da vida dele. Ele pegou e mandou degolar João Batista. Trouxeram a cabeça dele num prato. Passou-se um pouco o tempo. Jesus pregou. Jesus ensinou. E foi-se indo para aquilo que Jesus veio, né? O propósito dele. Então ele veio, ele foi preso. Então ali começou as aflições de Cristo perante Anás e Caifás. Eles perguntaram para ele se ele era o Cristo. Então ele falou: de agora em diante vocês vão ver os céus abertos, o Filho do Homem vindo das nuvens. E eles rasgaram as vestes, como se ele tivesse blasfemado. Ou seja, Jesus conversou com eles. Jesus saiu dali e foi levado a Pilatos. Chegou diante de Pilatos. Pilatos perguntou: mas você é o rei dos judeus? Ele falou: tu disseste. Trocou ideia com Pilatos ali. Falou com Pilatos. Pilatos, quando soube que ele era da circuncisão, ele era do meio de Herodes, né? Me fugiu a palavra aqui. Então mandou ele para Herodes, que Pilatos queria limpar as mãos dele, né? A esposa dele tinha sonhado à noite com Jesus, ele não queria fazer aquilo, foi levado a fazer, fraco também fez. Mas quando Jesus chegou diante de Herodes, que tinha mandado decolar João Batista, Herodes quis conversar com ele, mas Jesus entrou mudo e saiu calado. Jesus não falou uma palavra com ele. E diz a Bíblia que Herodes, ele queria muito ver Jesus, pelos milagres que contavam para ele,
ele tinha uma admiração. Mas o que nos ensina a palavra de Deus? Para a gente não cortar a cabeça de João Batista. Está entendendo? A cabeça de João Batista representa o nosso pai na fé. Tá? Por isso que o João falou, eu sou a voz. A voz vem do alto, passa por mim. Não é? Então nós temos que ter muito cuidado com essas coisas, para que a gente não se veja como Herodes. Ou seja, a voz de Deus parece que não se achega mais a mim. Né? Há um desligamento ali. E isso aí, para o cristão, é pernicioso. Porque sem a voz de Deus, não há fé. Né? Como que a gente vai adquirir fé? Comprar no mercado? Não vende. Vamos ler a Bíblia. Mas espera aí. Está escrito que a fé vem por ler. O que a gente vai fazer então? Vamos dobrar o joelho. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Vamos orar em línguas. Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Espera aí. Mas não está escrito que a fé vem por oração. Por onde que ela vem? Está escrito. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra que sai da boca de Deus. Jesus disse que é por ela que a gente vive. Então nós não podemos ficar sem ela, né? Então, para que a gente não fique sem ela, a gente tem que tomar certos cuidados com essas coisas, né? Muitas pessoas deixam essas coisas para lá, são tão crianças, tão meninos, não sabem nem o que estão fazendo. Mas Deus não toma o culpado por inocente, diz a palavra. A Bíblia diz lá em Romanos que o homem é inexcusável. Acho que é essa palavra. Que é a tradução de indesculpável. Quando ele chegar diante de Jesus Cristo, lá no céu, e falar assim, eu não sabia. Fiquei pensando esses tempos atrás, falei, Senhor, tem tribo indígena que está lá no meio do Amazonas, que está lá, enfim, que talvez nunca viu seres de fora, que nunca, talvez, de lá do meio, ouviu esse evangelho. Não é? Isso pode acontecer. Uma pessoa que nasceu lá no meio, 18, 19, 20 anos, faleceu. Ela nunca ouviu o evangelho. E aí? A Bíblia diz que é indesculpável. Por quê? Romanos, acho que capítulo 2, onde ele fala dessa parafernália que se tem hoje, com relação a desvios de conduta, né? Os irmãos me entendam. Se quiser depois, abra lá. Eu acho que é capítulo 2. E por que diz ali que é indesculpável? Porque está escrito assim, que pelas coisas que foram criadas, por aquilo que a gente observa na criação de Deus, todo homem sabe que tem um Deus. É isso que está escrito lá. Todos sabem que tem um Deus. E aí diz assim, mas transformaram o Deus, que eles não sabiam onde estava, mas sabiam que tinha um Deus, transformaram ele na figura de um animal, de um réptil, de um bicho, fizeram lá um bonequinho para o adorar, como o povo de Israel fez um bezerro de ouro.
lá no começo. E adoraram aquela criatura mais do que o Criador. E também, diz ali, fizeram isso em figuras humanas. Fizeram ali um bonequinho, uma figura humana, deram um nome para ele, associaram ele ao céu e adoram mais a criatura do que o Criador. Está lá descrito. Por essas coisas é que o mundo está como ele está, né? A cada vez mais se afundando numa conduta que a pessoa não sabe mais. Como diz lá em lá em Gênesis, macho e fêmea os fez. Então não sabem mais distinguir isso. Isso é interior, né? Nós temos que amar, porque diz nesse texto, eu vou até, porque depois às vezes os irmãos querem ler em casa, eu não ia nem falar disso, mas estamos... E essas coisas, essa idolatria, que é idolatrar algo que não seja Deus, ela desencadeia e desencadeou toda essa postura de Deus em relação ao homem. É Romanos capítulo 2, você vai ler do versículo 1. Do 1 ao 16, até um pouco menos, aí você vai ver melhor isso que eu estou dizendo aqui. Romanos 2, do 1 em diante. Então o que acontece? Por simples fato dessas pessoas terem essa conduta, desencadeia todas essas coisas. Nós precisamos amar as pessoas, porque do mesmo modo, né, que diz lá no texto, Deus as entregou a esse comportamento. É o que diz lá, né? Então, do mesmo modo que assim está, assim pode deixar de estar, né? Mas nós temos, o nosso papel é amar, não é rejeitar, nem humilhar e nem julgar. Nosso papel é amar. Mas, leia o texto lá, bem esclarecedor. De onde vem? Por que está assim? Está tudo descrito lá. Como que eu bloquearia isso? Para com a idolatria. Olha que simples. Para que você vai ver o negócio. Devagar. Tem que morrer uma geração, 2, 3, 4. Né? Mas a coisa voltaria. Mas os homens tomaram essa postura, né? Então, como eu estava dizendo, é muito importante quando você acha um pai na fé, você fincar pé ali, você cuidar disso. Se você ver, olha, mas saiu fora isso aqui, vamos conversar, né? Nós temos que conversar. Não deu jeito, cada um segue o seu rumo, né? Porque as pessoas, como eu disse, são falhas, elas podem se desvirtuar, né? As religiões todas que existem por aí, na sua totalidade, começaram com pessoas que eram de Deus. Assim são todas elas que existem, pessoas de Deus, só que por N motivos, por ter que
que eu posso dizer? Por querer agradar a todos, né? Por ter que abraçar isso aqui. Ah, mas ele... Por exemplo, né? Amanhã ou depois, chega alguém no nosso meio, né? Que tenha esse hábito de adoração a essas imagens, essas coisas, nós não temos que julgar, nós temos que continuar pregando o evangelho, certamente aquilo vai ser desfeito, né? Vai ser desfeito. A pessoa não conseguiria ficar aqui, né? Agora, o que eu não posso é falar assim, vamos botar ela aqui, ó. Ah, nada não. E é isso que foi feito, né? Que a igreja, quando ela nasceu lá nos pés dos apóstolos, que ela, né? Como a gente já explicou aqui, católico, um só Deus, apostólico, crê nos apóstolos, mas bifurcação depois. Sigo Roma com essas coisas, ou sigo Cristo, né? Católico, apostólico, cristão, que é o que nós somos, né? Então, pode haver, sim, alguma ruptura, mas sempre conversado, sempre buscando o bem, né? Até para que a outra pessoa, se não estiver correto, enxergue, né? Nós temos sempre que estar observando essas coisas. Então, o que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar essa noite foi isso. Eu vejo aqui Deus trabalhando, cada hora traz uma coisa, um tijolinho daqui, um tijolinho dali, regra sobre regra, regra mais regra mesmo, não como regra de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não, mas são coisinhas, coisas que a gente tem que ter dentro do nosso espírito, para lembrar, amanhã ou depois lembrar, né? Porque eu tenho dó, quando eu vejo uma pessoa que ela não observa essas coisas, eu tenho dó. Antes eu tinha, quando eu comecei a ter ensinamento disso, lendo a Bíblia, né? Comecei a ter ensinamento disso, eu já tinha dó, que eu via tantas pessoas desbocadamente falando mal de quem estava à frente, né? Eu sempre tive muito cuidado com isso aí. Falava sim a respeito da palavra, né? Mas não mal da pessoa. Então, muitas vezes a pessoa sai da rota, corta a cabeça de João Batista, e o fim dela é Jesus, que não dá uma palavra na frente de Herodes. Pilatos ouviu, Anás e Caifás ouviram, mas Herodes não. Então, graças a Deus, amados.